Meus irmãos, boa noite. Que Jesus nos abençoe. Vamos dar início à doutrinária de hoje com a leitura do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. A leitura de hoje é Educa. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Paulo 1 Coríntios 3, capítulo 16. Na semente minúscula reside o germe do tronco benfeitor. No coração da terra há melodias da fonte. No bloco de pedra há obras-primas de estatuária. Entretanto, o pomar reclama esforço ativo. A corrente cristalina pede aquedutos para transportar-se incontaminada. A joia de escultura pede milagres do buril. Também o Espírito traz consigo o gene da divindade. Deus está em nós, quanto estamos em Deus. Mas para que a luz divina se destaque da treva humana, é necessário que os processos educativos da vida nos trabalhem no empedrado caminho dos milênios. Somente o coração enobrecido, no grande entendimento, pode vazar o heroísmo santificante. Apenas o cérebro cultivado pode produzir iluminadas formas de pensamento. Só a grandeza espiritual consegue gerar a palavra equilibrada, o verbo sublime e a voz balsamizante. Interpretemos a dor e o trabalho por artistas celestes de nosso acrisolamento. Educa e transformarás a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Educa e edificarás o paraíso na terra. Se sabemos que o Senhor habita em nós, aperfeiçoemos a nossa vida a fim de manifestá-lo. Meus irmãos, agora vamos fazer a nossa oração. Mestre amado Jesus, aqui estamos reunidos em Teu nome, Senhor, para mais uma doutrinária nessa casa de amor, canteiro de fraternidade. Rogamos crescente iluminação aos mentores espirituais, auxílio aos irmãos que se encontram em estado de necessidade, inspiração à irmã palestrante. Quanto a nós, torna-nos receptivos, Senhor, às boas energias e aos seus ensinamentos. Meus irmãos, passo a palavra agora à irmã expositora, Patrícia Lins. Hoje nós abordaremos um dos convites da vida, pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Convite à edificação. Me refiro a essa obra tão bonita que em cada um dos seus capítulos traz um convite para nós cristãos espíritas. E hoje nós falaremos sobre o capítulo 15. Dito isso, então, nós vamos começar. Convite à edificação. O amor edifica. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 8, versículo 1. Aqui, escombros acumulados refletindo desolação e queda. Ali, montanhas de resíduos assoberbando terrenos baldios. Além, poluição multiplicando miasmas em ameaça à vida. Em toda parte, desagregação em regime de urgência. Desvalorização dos estímulos otimistas, como se tudo marchasse para o aniquilamento imediato, avassalador. O erro moral em aceitação tácita, tranquila. A conivência com as vantagens da extravagância, favorecendo o clima de alucinação e balbúrdia perturbadora. Não obstante as calamidades, medram as flores da esperança, no mesmo campo terrestre. O Pantanal renovado pela drenagem reverdece-se. A aridez desértica socorrida pela irrigação torna-se pomar e jardim. Os muros velhos, desolados, sob teto do beijo solar da primavera, enflorescem-se. Assim a vida. Do caos aparente que o mal governa, a construção nova do bem, a edificação legítima da felicidade. Não te consideres marginalizado nestes dias, porque teus olhos fitam paisagens lúgubres em que o desencanto moral se demora vencedor e a aflição conduz triunfante. Operário da ação no militante, possuis recursos valiosos para a obra superior. Necessário apenas que te disponhas. Do terreno revolvido surge a sementeira feliz. Dos destroços das demolições nasce a construção atraente. Edifica o teu lar de paz onde estejas, sem a preocupação de retificar tudo de um só golpe. Não te agastes com os ociosos, que nada fazem, nem te irrites com os incompreensíveis, que te dificultam a marcha. Produze a tua cota, mesmo que ela seja a humilde cooperação da gentileza, da paciência, do tijolo modesto
ou da colher de cimento da boa vontade, fazendo a tua parte. Insta contigo próprio, a fim de executares o serviço edificante. Exige-te mais esforço. Concede-te a oportunidade feliz. Pondera acuradamente e resolve-te superar quaisquer limites, sejam dificuldades, incapacidade, problemas. Acima de tudo, lembra-te também de reedificar-te interiormente, consoante o ensino do Senhor, facultando que nasça do homem velho, que todos somos acostumados aos erros e gravames, o homem novo, idealista, sonhador do bem, colocado a posto para o amanhã feliz. E tenha em mente que só o amor edifica. O tema de hoje é muito especial porque traz à tona essa obra belíssima de Joana de Ângeles, em que ela propõe convites à vida. Então, nós começaremos fazendo as nossas observações com respeito à introdução da obra. Por que uma obra como essa? Joana começa a refletir sobre o nosso panorama. Aqui, ela escreve essa obra na primeira metade do século XX, mas ainda é tão atual estes ensinamentos para a realidade que vivemos no ano 2020. Ela vai dizer que para onde nós nos voltemos, onde quer que nós nos encontremos, nós sempre defrontaremos os convites da vida. Emmanuel, no prefácio da obra Paulo e Estevão, Breve Notícia, vai dizer algo muito análogo. Vai dizer que cada um de nós temos esses chamados do Senhor e somos convidados a termos pequenas ou grandes missões e que muitas vezes nós tergiversamos, nós damos as costas. Portanto, perceber os convites da vida é algo que nós precisamos transformar em nós mesmos para romper com a nossa cegueira, com a nossa surdez e também com o nosso mutismo. Porque através das nossas palavras, que vão projetar os nossos pensamentos, nós também influenciamos as pessoas. E quantos de nós ficamos descuidados em relação a esse dom do verbo? Quantos de nós ainda nos demoramos na queixa, na lamentação, quando deveríamos guardar as nossas energias para essa transformação íntima impostergável que nós vemos procrastinando e retardando? E aí Joana vai falar que hoje, nós que vivemos em meio a esses arrojos tecnológicos, em que nós temos tantas opções para nos conectar, para nos globalizar, para compartilhar ideias, e quão inábeis nós somos em aproveitar esses recursos. Vejamos, por exemplo, o apóstolo Paulo, que foi um grande vanguardista na sua época, não podendo se fazer presente em todas as igrejas que lhe convocavam para, com o seu verbo inflamado, falasse sobre o Evangelho de Jesus, começa a escrever as suas epístolas, claramente inspirado pelo alto. Hoje nós temos à nossa disposição computador, internet, com diversas redes sociais que nos conectam, Instagram, YouTube, Facebook, e a gente vê o quanto pululam iniciativas a esse respeito, cada vez mais, e a gente vê isso com bons olhos, cada vez mais contas, canais, instituições ou não, ou iniciativas particulares, para fazer propagandear esse evangelho e levar as mensagens consoladoras ao maior número de pessoas. Mas cumpre nós observarmos duas coisas. Primeiro, a qualidade destes ensinos que nós estamos propagandeando. Não é a primeira vez que eu falo aqui no canal que para que a gente possa falar sobre o Espiritismo, é necessário que nós estudemos o Espiritismo. Para que nós possamos falar com proveito sobre o Evangelho, é necessário não apenas estudar o Evangelho. O Evangelho precisa de algo a mais. É necessário que pelo menos uma parte daquilo que a gente fala, a gente já consiga testemunhar na vida prática, mesmo que a gente não faça, mas que pelo menos as nossas tentativas sinceras de colocar esse evangelho em prática, a que chamamos cristianismo, nós já tenhamos iniciado. É isso que nós vemos, por exemplo, no discurso empolgado da pregação de Estevão. Por quê? Era uma pregação inspirada pelo Espírito Santo? Com certeza. Mas porque ali nós tínhamos também primeiro mártir do cristianismo primitivo, alguém que assume a responsabilidade pela grave missão de que ele estava incumbido e que não teme, que ouve esse convite à vida.
É bem verdade que às vezes nós ouvimos o convite à vida, mais uma vez aqui, pensando na figura de Saulo de Tarso no início da sua carreira, e a pretexto de cumprir a vontade de Deus e cumprir a lei de Deus, assassinou os cristãos. Então, às vezes, a gente distorce o convite que a vida nos propõe. Mas é durante a vida mesmo que nós temos essa condição de reatualizar, reelaborar isso e entender de uma outra forma. Então, Joana vai dizer que os arrojos tecnológicos facultam celeremente altas cargas de informações que nos pesam, debilitando as forças do nosso ideal. Na psicanálise, a gente fala algo similar. A gente fala sobre o chamado gozo escópico presente na nossa sociedade. A gente não tem tempo de simbolizar a enxurrada de imagens, por exemplo, que nós temos no Instagram, né? Se a gente vai seguindo ali aquele feed, a gente vai consumindo imagens, não deu tempo de se emocionar, por exemplo, com a foto de uma criança abraçada com seu pai, porque em menos de fração de segundos já aparece uma outra imagem, por exemplo, com apelos sexuais. Então, a gente não tem tempo de consumir e dar um valor, dar um significado àquilo que nós estamos vendo. É algo parecido com o nosso noticiário, que a gente tem uma enxurrada de notícias, dados, informações, e o que eu faço com tudo isso? Às vezes, parece que aquilo ativa esse funcionamento maquinal do raciocínio, que nada tem de inteligência. Então, o convite à vida é um convite à reflexão, a ficar ensimesmado. Não que isso nos deixe solitários como ermitões no deserto, não necessariamente. A gente, inclusive, vê as alusões reiteradas no Antigo e no Novo Testamento a essas meditações solitárias, que não significa optar por uma vida abandonando o convívio com as criaturas. Mesmo dentro da casa do caminho, o próprio Estevão fazia suas meditações solitárias. Tiago, Simão Pedro. Tinha um momento de ajudar o serviço assistencialista, aqueles que mais necessitavam, tinha um momento das preces, do recolhimento e das reflexões em torno do Evangelho. Hoje, qual é este momento para a gente? Principalmente dentro do contexto pandêmico, porque a gente ganhou um tempo que parece que não existia para alguns de nós, né? É necessário fazer essa ressalva. Para alguns de nós, nos sentimos perdidos, alguns entediados. Ai, tenho muito tempo e não sei o que fazer. Jesus amado, nós estamos com todas as tarefas da reencarnação nas mãos para poder cumprir. Não tem o que fazer? O que a gente mais tem é o que fazer. Mas a grande questão é justamente essa falta de hábito, de pensar pela imortalidade no nosso cotidiano. Que parece que pensar pela imortalidade, a gente só se lembra que é espírito encarnado quando a gente vai para o centro. Estou falando aqui grosso modo, tá? Eu sei que isso não é a regra geral. Mas grosso modo é assim que acontece. E agora, como não tem centro, pelo menos não tem as reuniões presenciais, fica tudo meio virtual e tem tantas opções que a gente se sente perdido, não sabe para onde vai. O que é que eu sigo? Para e segue a si mesmo. Reflete intimamente sobre o que o teu coração te faz vibrar. Planta no seu coração o ideal evangélico que vem ensaiando do lado de fora nas reuniões no Centro Espírita. O que eu estou querendo dizer? Até hoje, de todas as palestras que você ouviu ou que você fez, de todos os estudos dos quais você participou, de todos os evangelhos no lar que você pôde fazer junto com a sua família, o que de tudo isso você já aprendeu? Eu garanto que é bastante coisa. Agora, disso tudo que você aprendeu, o que você já consegue colocar em prática? Isso é atender os convites da vida. Porque todos os dias a gente tem convite. É o nosso filho que causa um aborrecimento e às vezes nos deixa fora de sério. E é um convite para a nossa irritação. Às vezes é uma dissensão por algum ponto de vista com um colega do centro, que a gente está ali conversando numa determinada ocasião. E aí é um ponto de disputa. Às vezes é um momento em que a gente presencia uma briga
E aí a gente poderia ter o convite de agir como pacificador. Os convites da vida são os mais diversos. Basta que a gente tenha essa percepção onde a gente estiver. Então não precisa sair de casa para ir para a China para ouvir lá o convite da vida, para meditar no auge de um monte, com todo respeito às outras religiões e experiências, né, meditativas nesse sentido, mas a gente pode fazer isso exatamente do lugar onde a gente está. Então Joana vai dizer, mas o problema é que as mercadorias do prazer espicaçam-te os sentidos. Nós estamos encarnados. Nós estamos ainda tentando vencer esses processos humanos. Os apelos vêm de todo lugar. E nós reconhecemos os nossos espinhos na carne. Nós o sabemos. Não precisa ninguém falar. A gente sabe. Aonde é que o nosso calo aperta? Para alguns de nós, a ambição pelas riquezas terrenas. Ah, mas não é espírita? Sou. Mas ainda estou vencendo. Ainda estou imperfeito. É um estado. Um estado transitório, que eu vou vencer com fé em Deus, mas ainda me move. Alguns de nós, os apelos sensualistas. Outros, a gula. Outros, as drogas. Então, nós temos que ter sinceridade perante esses nossos pontos de vulnerabilidade. Porque quando nós confessamos, não é ao outro, é a nós mesmos, esses pontos de vulnerabilidade, nós podemos estar mais vigilantes e nos resguardar perante os outros convites, esses convites menos nobres que o mundo nos oferta. Então tem os convites da vida e tem os convites do mundo. Mas não é abominar os prazeres terrenos. A gente sempre fala isso, né? Que prazer não há numa conversa edificante? Chamar os amigos para ter uma conversa, né? Para brincar um pouco, jogar risada fora, jogar conversa fora, né? Estreitar esses laços fraternos. Que prazer não há da gente viajar para outro país e apreciar aquela cultura, embora nesse contexto pandêmico isso nós estamos cerceados temporariamente da nossa liberdade para isso, mas tudo isso são prazeres do mundo material, prazeres transitórios. A grande questão é o que a gente cresce usufruindo dessas experiências. E aí Joana vai dizer, a paz necessita da tua cooperação. Ou seja, nós queremos a paz, mas nós já somos os construtores da paz. Às vezes nós buscamos as soluções mágicas. Achamos que a paz está em um determinado lugar, em um determinado fato, quando determinada pessoa se casar comigo, quando uma circunstância, quando o meu filho se formar ou se casar, aí eu vou ficar em paz e vou poder cuidar das minhas coisas. A paz é uma construção que se aproxima muito de uma obstinação, ou seja, não desistir. Eu tento construir a paz hoje, pelo menos alguns momentos de paz. Amanhã eu tento ampliar um pouco mais, né? Enlarguecer esses momentos de paz. E aí depois eu vou abrindo as minhas perspectivas, incluindo mais pessoas para essa construção conjunta da paz, até o momento que nós vivemos em paz. Joana de Ângeles e os espíritos superiores, por entenderem esses processos, nos convidam a cooperarem com eles para a construção da paz. Como é que a gente faz isso? No convite à disputa, declinar. Não vou brigar. Não precisa dizer, entende? Renunciar. No momento em que o outro te convida a disputar, silenciar, sair de cena. Deixar de dar sua opinião não é falta de sinceridade, mas é optar pela bênção do silêncio no momento oportuno a fim de preservar a paz. E ela diz ainda, convidam-te à reflexão, a sublimes colóquios, a humildade a total desprendimento, a fé a mudança de paisagem. A paisagem terrestre hoje é uma paisagem de pânico e dor. Desesperadora. Algumas pessoas com tédio, muitas deprimidas, ansiosas, inquietas, não conseguem esperançar. Ver nisso tudo uma razão sublime, uma oportunidade de reavaliar a própria vida, as próprias escolhas, né?
de tentar mais uma vez de uma forma diferente, de reafirmar os seus vínculos, de reconstruir relações que estavam mais fragilizadas. Mas o ambiente não é exatamente aquele mar de rosas. É um ambiente tumultuado. Então, parece um convite ao desregramento, mas na verdade é um convite à pacificação. É um convite a nós agirmos agora na contramão. Eu me lembro de uma palestra de Peixinho na Federação Espírita Baiana e aquilo me tocou muito. Ele disse: os espíritas estão incomodando pouco. Ser espírita é ser cristão. E o cristão anda na contramão das convenções terrenas. Se a gente não está incomodando, tem alguma coisa errada, porque para as pessoas não estarem se afetando pelo nosso comportamento dito espírita, é porque a gente está mais parecido com os homens a quem nós queremos agradar do que ao Cristo que dizemos servir, parafraseando o apóstolo Paulo. E me parece que é bem isso, em grande parte das vezes. Nós ainda nos ressentimos e ficamos extremamente magoados com a opinião alheia. E aí pensamos, poxa, mas talvez eu fui muito dura, não devesse ter falado, ou devesse ter falado, não deveria ter ficado calada. Mas aquela pode ser uma impressão particular daquele momento. E aí, às vezes, a gente, por conta da reação do outro, a gente age, inclusive, contra os nossos princípios e os nossos propósitos. É necessária a vigilância constante. Por isso, Kardec, enquanto codificador da doutrina espírita, elege o raciocínio. Não é um raciocínio frio, um raciocínio profundamente bem sentido, emocional. Um pai que educa o seu filho, ele está colocando a inteligência a serviço do amor. Muitas vezes me dói dizer o não, mas ele precisa dizer. Porque ele tem esse papel, ele tem essa função. Seria não amar, eximir-se desse papel. Né? E aí ela diz ainda, o rei estelar aceitou o convite e desafio do mundo em crescimento e desceu à terra, erguendo-a, preparando a Jerusalém libertada. Na obra Paulo e Estevão, há um momento em que há essa alusão, né? Que talvez aquela Jerusalém seja um símbolo para a humanidade toda. Então, nós, meus amigos, precisamos estar atentos a estes convites da vida. Por isso que hoje falaremos sobre o convite à edificação. Joana de Ângeles, não sei se vocês perceberam, mas logo no início da mensagem, citou Paulo na sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 8, versículo 1. O amor edifica. O texto completo de Paulo vai dizer o seguinte: no tocante às carnes sacrificadas aos ídolos, entende-se que todos temos a ciência. Mas a ciência incha, é a caridade que edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, ainda não sabe como deveria saber. Mas se alguém ama a Deus, é conhecido por Deus. Veja que coisa. Paulo está falando de carnes sacrificadas aos ídolos. Então aqui a gente está falando de idolatria, a gente está falando de sacrifícios de animais, né? E isso, dentro do contexto daquela época, principalmente nessa comunicação aos coríntios, fazia muito sentido, porque era uma dúvida muito frequente. Já na nossa época, a idolatria é diferente, mas ainda existe. Então vamos atualizar a idolatria paulina, digamos assim, para um contexto mais do século XXI, ano 2020. Emmanuel tem uma mensagem que ele vai dizer que quando a gente pensa em idolatria, né, por conta da nossa rixa com o catolicismo, brincando aqui, mas a gente pensa logo nas imagens dos santos. Ah, as imagens dos santos são condenáveis, né? Aqueles altares cheios de imagens. Emmanuel vai dizer, ó, as imagens nos altares é o que há de mais singelo na idolatria. Como quem diz, é até bonitinho. A gente está falando de uma idolatria muito mais perniciosa. E aí ele começa a dizer, o desempenho da responsabilidade mediúnica. Minha gente, vocês já pararam para pensar no sacrifício que é exercer na Terra a mediunidade com Jesus? Convido a todos que leiam a obra Mediunidade e Sintonia, Emmanuel Chico Xavier.
Olha, as mentes de encarnados e desencarnados projetadas sobre essas antenas psíquicas radiantes, que são os médiuns, que têm as suas dificuldades e as suas lutas próprias, que tem muita coisa ainda para vencer. E muitas vezes nós idolatramos por serem eles esses medianeiros, esses intermediários entre o mundo espiritual e o mundo terreno, e o mundo material. Pense, por exemplo, quando nós temos aquelas reuniões para psicografia de cartas. É compreensível os corações angustiados de pais, mães, mulheres, maridos, filhos que perderam os seus entes queridos, né? Que foram distanciados temporariamente pela desencarnação e querem receber notícias. É lógico que a gente entende essa dor. É uma dor justíssima, é uma aflição profunda, pungente. Agora, pensemos sob o ponto de vista do médium. Não obstante as dificuldades próprias daquele espírito encarnado enquanto medianeiro, naquele momento ele se doa, ele renuncia às próprias dores, como a gente tem nos relatos de Chico Xavier, renuncia às próprias dores, dores físicas, dores morais, ao seu tempo, às suas atividades, para doar-se aos seus semelhantes. Então, é uma profunda doação. Quanto mais o médium se dedica a reconhecer as suas más inclinações e empreender esforços em domá-las, mais exerce mediunidade com Jesus. Quanto mais humilde, quanto mais disciplinado, quanto mais vai se afinando enquanto instrumento, né, pelo diapasão do Divino Mestre, como vai dizer Emmanuel, mais se torna esse instrumento divino nas mãos de Deus. Agora pensemos as expectativas, a sugestionabilidade que o médium, não obstante os seus esforços pessoais, está submetido, está suscetível em relação às expectativas que os outros têm sobre ele. Estou dando um exemplo aqui, por exemplo, do médium psicógrafo, mas agora falando dos oradores espíritas, ocorre algo análogo, porque muitos oradores também são médiums. Podem não ser médiums ostensivos, mas são médiums que intuem de uma forma bastante clara e contundente a ideia que vem dos espíritos que assessoram, que auxiliam o orador nas suas explanações. E a expectativa do público direcionadas sobre este ser imperfeito. Então, a idolatria, ela percorre também por estes setores, né? A idolatria também percorre sobre nós mesmos, a idolatria própria, excessivamente preocupados que muitas vezes somos com os nossos insucessos, com os nossos desgostos e fracassos. Quando nós nos colocamos em competição com os nossos irmãos, e aí tentamos erigir uma estátua ao próprio ego e esquecemos de adentrar profundamente nos nossos sentimentos, para que possamos reformulá-los. Nós esquecemos que o nosso compromisso não é com o outro do lado de fora, mas conosco. Perdemos tempo. Aplicamos os nossos recursos, antes eram as riquezas materiais, por exemplo, né? Na ornamentação dos templos, dos altares, no sacrifício das carnes. Agora nós desperdiçamos os nossos ouros e pratas, as nossas riquezas, o nosso tempo, numa adoração vã. Muitos de nós perdemos a reencarnação. Abarrotamos os hospitais do mundo espiritual espíritas. Espíritas, abarrotamos os hospitais no mundo espiritual por conta do nosso véu de ilusão que nos cegou e que acabou nos afastando do planejamento que nós deveríamos cumprir. Precisamos ter muito cuidado, porque nós estamos com um manancial divino nas nossas mãos. Nós temos conhecimento da lei de Moisés, do Evangelho de Jesus, da codificação kardeciana. Cuidado, nós temos recursos demais nas nossas mãos. Recursos, por exemplo, que os cristãos primitivos não tinham. Quando a gente vê o apóstolo Paulo, fortemente inspirado, falando de corpo glorioso, falando das experiências, já dando ali um prelúdio de algum conhecimento espiritual da alma, a gente vê alguém claramente inspirado que dá os primeiros passos de uma ciência espírita
que muito mais tarde seria esmiuçada e codificada. Então, ele já estava antevendo. Então, hoje nós temos um recurso brilhante em nossas mãos. A maior parte de nós não usamos este recurso. Outros desperdiçamos em torno das honras vãs. Então, o convite à edificação também é isso. É como se nós estivéssemos no terreno com todos os tijolos, cimento, todos os recursos para a gente levantar as paredes e construir a nossa casa. E estamos simplesmente vendo o tempo passar. Então a Joana fala, a paisagem é desoladora. E aí ela começa a compor o cenário. Escombros acumulados, montanhas de resíduos, poluição e os seus miasmas, desagregação e discórdia. Então ela compõe um cenário de destruição, de abandono, de doença, de desesperança. Mas é justamente nessa paisagem desoladora que nós temos a oportunidade de reconstrução. Se o trabalho tivesse sido completamente feito, qual a nossa utilidade aqui? Nós seríamos servos para quê? Se todo o trabalho já tivesse cumprido, nós estamos sendo convidados para trabalhar nessa vinha. Nós estamos sendo convidados para arregaçar as nossas mangas e colocar as nossas mãos em serviço. E é por isso que ela diz, nesse mesmo lodaçal das paixões humanas medram as flores da esperança. Quando a gente pensa nas crianças prodígio, nossos filhos, que nós recebemos com esse patrimônio intelectual, né, de sentimentos elevados, extremamente sensíveis. O que a gente faz com esse tesouro na nossa mão? Mais tarde, o Senhor vai nos perguntar, o que fizestes dos tesouros que vos confiei? Precisamos educar, educar para o amor. Quando nós vemos a solidariedade inesperada em tempos de pandemia, as associações de bairro se reunindo, né, aqui mesmo em Salvador, bairros extremamente carentes, montaram uma espécie de quitanda no meio da rua. E aí você vê pessoas pobres que têm dificuldade para se sustentar, para colocar comida na mesa, mas tiram ali o saquinho de feijão, deixam ali na quitanda, que vai doar para aqueles que são miseráveis, mais pobres do que eles. Quando a gente vê o recurso salvador, a gente acha que tarda, mas chega sempre na hora certa. A dificuldade que a gente tem, né, por exemplo, de pagar uma conta e, por exemplo, a luz, já vai cortar a luz, e aí vem aquele recurso salvador inesperado no momento certinho. A gente vai lá e quita a nossa dívida e continua. Tudo isso são benefícios concedidos pelo alto, pela divina misericórdia, para nos chamar a reacender a esperança, para que a gente não se precipite, para que a gente não desfaleça e não desanime. E aí Joana diz, o Pantanal pode ser renovado pela drenagem. Ou seja, nesse ambiente pandêmico, está faltando otimismo e gratidão. Cada dia que nasce, se nós estamos de pé, respirando, graças a Deus. Se nós temos o que comer, se nós temos o que vestir, se nós temos como nos comunicar, se nós temos como orar, graças a Deus por mais um dia. Cada dia nós reconhecemos o valor daquelas 24 horas que estão ali plenas à nossa disposição para a gente fazer o melhor por elas. E ela continua dizendo, mesmo o deserto, se irrigado, pode voltar a florescer. Nós estamos sendo convidados a irrigar o deserto das almas humanas com o nosso suor e lágrimas. Isso não é fácil. Muitas vezes a gente pensa, meu Deus, onde é que isso vai parar? Né? A gente pensa, quando é que isso vai acabar? Quando é que a gente vai respirar, né, um clima diferente? Quando a gente conseguir ouvir o convite à edificação. Quando o sol da esperança luzir as nossas almas e nós definitivamente assumirmos a responsabilidade pelo pouco que a gente precisa fazer e a gente não faz ainda. Para que no dia seguinte a gente recomece com os compromissos assumidos
e com mais autonomia, com mais perseverança para executá-los até o fim. E aí ela diz: assim a vida, do caos aparente em que o mal governa a construção nova do bem, a edificação legítima da felicidade. Vamos parar de fitar as paisagens lúgubres, vamos parar de nos fixar naquilo que há de mais desastroso. Aí algumas pessoas dizem: ah, Patrícia, você é Alice no País das Maravilhas. Como é que eu vou fechar os olhos para tudo que está acontecendo? Não é isso que eu estou dizendo. Fixar. Conhecer tudo. Se fixar naquilo que é o nosso ideal. Lançar os olhos para a carreira que nos está proposta, como diz o apóstolo Paulo. Porque, meus amigos, olha só, durante uma vida inteira, que pode nos parecer muito longa, 80, 90, 100 anos, mas é muito curta perante a eternidade. Ao longo de uma vida inteira, nós sempre teremos motivos para chorar. Sempre, todos os dias. Mas sempre teremos também motivos para sorrir. Se nós nos fixarmos nos motivos para chorar, nós continuaremos repetindo que na Terra só tem quem não vale nada, que só tem maldade no mundo, que eu não posso confiar em ninguém, que eu não devo confiar, né, em nenhuma pessoa para me casar, que não se pode pensar em ter filhos num mundo tão desastroso como este. Essas velhas crenças que às vezes nós espíritas também vamos repetindo. Vamos parar um pouco e respirar profundamente. Vamos nos fixar no poder transformador que nós dizemos conhecer. Porque se nós nos dizemos cristãos, necessariamente nós temos a responsabilidade de tentar viver o evangelho do jeito que dá, no limite das nossas possibilidades. E se a gente conhece bem pouco do evangelho, se a gente conhece uma das citações lá do Sermão da Montanha, qualquer parte do evangelho que nós conhecermos vai ter um desdobramento do amor. É nisso que nós precisamos nos fixar. Enquanto nós tivermos todo esse manancial para colocar em prática, há muito trabalho a fazer. Então nós precisamos nos fixar na realização dessas pequenas coisas. Nunca esquecendo, está ao nosso alcance. Evangelho não é mensagem para espíritos puros. Ah, essa mensagem é utópica. É distante demais de mim. Isso daqui é para Jesus, não é para mim. Pensemos na transformação de Maria Madalena, de Paulo de Tarso, na transformação da mulher adúltera, na transformação desses grandes nomes que nós vemos passar nas cenas do cristianismo primitivo, o próprio Simão Pedro, o quanto que amadureceu desde a sua negação. Então, meus amigos, precisamos constatar o desencanto moral, mas perseverar no bem que nos está proposto. E aí Joana vai dizer: edifica o teu lar de paz onde estejas, sem a preocupação de retificar tudo de um só golpe. E aí eu quero pegar esta frase para poder esmiuçar. Muitos de nós vivemos o karma de solidão. Quem quiser saber mais sobre isso, leia a obra Viver e Amar, pelo espírito Joana de Ângeles. Se eu não me engano, capítulo 16, Karma de Solidão. A gente acha também na internet. É super bonita essa mensagem. O que ora te falta, mal barataste. Perdeste, porque descuraste enquanto possuías. Então, muitos de nós não temos um lar coroado de filhos. Este é o nosso espinho, esta é a nossa questão, a solidão afetiva. Quando Joana de Ângeles diz, edifica o teu lar de paz, a gente precisa ampliar o entendimento do que é este lar de paz. Hoje nós temos diversas constituições familiares da contemporaneidade. Às vezes nós moramos com os nossos pais, moramos com um tio e uma sobrinha, né? Somos a avó da família, cuidando do neto. Moramos nós e o filho que restou e o filho que não se casou. Então esse lar é um ambiente de amor,
de onde nós estivermos, da situação que nós estivermos, edifiquemos a nossa psicosfera de amor, traduzindo, buscando traduzir Joana de Ângeles. E sem a preocupação de ter essa pressa desesperada para endireitar tudo. É lógico que nós temos que ter pressa, porque o tempo urge. Nós não sabemos quando que nós retornaremos ao mundo espiritual, desencarnaremos. Mas nós precisamos ter disciplina, ordenação, não planejar retificar tudo de uma vez só, mas se preocupar em deixar o exemplo de trabalho a quem é ocioso, silêncio a quem não consegue nos compreender, ser gentil com quem é irascível, irritadiço, nervoso, ter paciência com quem é atormentado, ter boa vontade com quem é indiferente, com quem é ingrato. São propostas fáceis? Não. Jesus e zona de conforto são duas coisas que não combinam. Jesus visa nos acordar. Ele quer que nós nos ergamos e caminhemos com as nossas cruzes em sua direção. Jesus tira-nos da acomodação. Ele vem nos, que a gente chama na psicanálise, de nos implicar. Ele quer que nós nos impliquemos. Ou seja, alguma coisa aqui me tocou e eu não posso mais continuar na minha vida velha. Preciso de uma vida nova. Pronto. Ele abre os braços para acolher a todos que estejam decididos a isso. Mas o poder de decisão não é de Jesus. É nosso. Ele faz convites. Ele veio deixar chamados. Vem e segue-me. Essa é a sabedoria do Cristo. Esse pedagogo ímpar, esse psicólogo exemplar, um mestre, legítimo mestre. E ainda hoje ele continua incansável, com os braços estendidos, esperando. Então a pressa é nossa. E aí Joana vai dizer, insta contigo próprio. Insiste, persevera. Não deu dessa vez? Continua, incansável, sem titubear, a fim de executares o serviço edificante. Exige-te mais esforço. Concede-te a oportunidade feliz. E aí eu quero falar um pouco desse exigir-te mais esforço. Ah, Patrícia, mas eu já tô cheia, já tô... Cansei. Não dá pra mim não, já... Por aqui já, ó. Minha cota, quanto eu ouço isso? Minha cota já consumiu, já foi. Nós subestimamos, em geral, as nossas capacidades. Quando a gente diz que não consigo mais, sempre dá para ir mais um pouco. Mas é lógico que nós conhecemos as nossas resistências individuais. Então aqui, a reflexão é, pensando no benefício dessa ação, de perseverar mais um pouco para a construção desse reino de Deus no meu coração, que o meu Cristo me prometeu, será que não vale a pena eu renunciar aos meus caprichos para poder continuar? Vê que é uma reflexão íntima, desafiadora, desconcertante, porém necessária. E aí, meus amigos, já caminhando para o final, eu gostaria de deixar aqui uma história. Essa história está na obra Estante da Vida, pelo espírito Irmão X, Humberto de Campos, no capítulo 36, Parábola do Servo. Narra-se a tradição que um servo estava ansioso para chegar com a sua túnica brilhante nas portas do céu, a fim de que finalmente ele pudesse descansar e se regozijar naquelas almofadas douradas e felpudas, junto com os anjos, tocando harpas e vivendo pela eternidade essa situação completamente deliciosa. Então, ele fica passando a vida toda sem fazer nada,
simplesmente se preocupando de manter a sua túnica muito alva, a fim de que quando chegasse no céu pudesse entrar e todos os anjos abrissem as portas para ele. E assim o faz. Não faz nada da sua vida. Quando a morte o presenteia com essa oportunidade de ascender aos céus, ele é barrado na porta. E então o anjo que o recebe diz: não, eu sinto muito, mas você está com as vestes muito alvas. Isso significa que pouco trabalhou. Deixa eu ver aqui a sua ficha. Eu sabia. Você pouco trabalhou. Aqui nós precisamos que você seja um servidor do amor. Faz o seguinte, você vai voltar para a Terra, depois de ter servido pelo amor, você volta, para a gente ver se você pode, enfim, entrar no céu. O servidor, o servo, muito cabisbaixo, voltou para a terra um tanto quanto desanimado, mas se decidiu. Ele tinha voltado agora com muitos bens materiais e acabou distribuindo a mancheias para todo mundo. Viveu uma vida de miséria, mas distribuiu todos os seus bens aos pobres. E agora ele pensou, né? Minha túnica está alva e eu distribuir os meus bens a todo mundo. Então agora vai dar tudo certo e eu, enfim, posso esperar para entrar no céu. A morte, sem tardar, levou-o diretamente às portas do céu. Chegando lá, o anjo: ué, você de novo, mas tão rápido? Vamos ver se dessa vez você fez tudo direitinho. Teve muitos recursos financeiros nas suas mãos, não é? É, de fato. Mas eu estou observando aqui que você simplesmente distribuiu tudo. Mas e o amor? Então você volta. Volta para ser o servidor do amor. Dessa vez, ainda com os recursos materiais. Mais uma vez, o servo já cansado de sair da terra, ir para a porta do céu e depois ter que voltar, pegou todos aqueles bens e dessa vez resolveu administrar melhor. Comprou diversas propriedades, distribuiu funcionários para que pudessem gerenciar. Aquela riqueza começou a se multiplicar e agora ele percebeu, enfim, consegui. Agora eu transformei a vida de muitas pessoas. Não é possível que eu não vá entrar nas portas do céu. Os anos se passaram sobre os anos, a morte o levou para a porta e chegando lá, o anjo constatou: de fato, você foi um grande administrador e um grande benfeitor, mas ainda precisa aprender a servir pelo amor. Voltou com os bolsos vazios, dessa vez na pobreza extrema, para tentar, com o pouco de cada dia, viver o amor que passou tantos anos desperdiçando. Resolveu doar o seu próprio tempo, doar a sua atenção para os semelhantes, para os doentes que ele vinha encontrando nas esquinas da sua vida. Até a sua própria família. Conseguiu ser aquele pai amoroso que, embora com poucos recursos materiais, distribuía abraços e atenções aos seus filhos, educando-os para o amor. Se transformou num exemplo na sua comunidade, tanto que, na hora da sua morte, muitos lamentaram. E quando, enfim, chega nas portas do céu, ele mesmo faz uma autoconfesso. Desculpe, anjo, acho que dessa vez também não deu. Olha as minhas vestes, estão completamente encardidas. O meu corpo encarquilhado, desculpe, foi o cansaço dos anos, servi tanto. O anjo abre as portas do céu. Dessa vez, você fez um bom trabalho. Não se preocupou com as vestes translúcidas, cristalinas, reluzentes, alvas. Sujou-se, mas o seu coração está purificado. Aprendeu a ser servidor do amor. Este é o convite à edificação. Não precisa de bens materiais. Não precisa estar do lado de fora, com a liberdade de ir e vir. Pode ser de casa mesmo, de dentro. Talvez este seja o símbolo dos nossos dias. Começar o trabalho de edificação, mas interior. Meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos e até a próxima, se ele permitir. Gostaríamos de agradecer à irmã Patrícia Lins por ter cedido o vídeo da exposição de hoje do seu canal do YouTube. E quem quiser acompanhá-la, segui-la, assistindo outros vídeos, é só
acessar o seu link que estará exposto aqui no canal do Candeeiro de Fraternidade logo abaixo. Meus irmãos, após essa exposição edificante, vamos fazer a nossa prece de encerramento. Amado Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui em Teu nome, aprendendo um pouco mais, Senhor, sobre a Tua doutrina de amor. Agradecemos a exposição da irmã. Agradecemos, Senhor, pelas boas energias que estamos recebendo nesse momento. E pedimos, bondoso Mestre, que sejamos sempre perseverantes, estejamos sempre envolvidos com a Tua seara de amor. E com a Tua permissão, damos por encerrado a doutrinária dessa noite. Que assim seja.